Bom, eu sou da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu desenvolvo, então, a minha pesquisa é, com base no filósofo contemporâneo francês Pierre Hadot, nos seus conceitos principais de filosofia como modo de vida, né, e exercícios espirituais. Bom, o Pierre Hadot, ele traz uma nova forma de olhar para a história da filosofia, principalmente as escolas helenísticas, por conta da sua própria leitura dos textos, aonde ele vai olhar o texto de filosofia, né, dos autores da época, não de uma maneira estruturalista, mas ele vai tentar ver os textos como restritos à ocasião da época. Bom, então, o que eu trouxe para a apresentação hoje é uma parte da minha dissertação que está sendo desenvolvida. Uma das partes em que eu quero levar para a sala de aula, que consiste no exercício estoico da prosogué, que seria a atenção. Bom, só fazendo um panorama geral, né, do que o Pierre Hadot entende por exercício espiritual, ele vai adotar o termo espiritual numa noção globalizante do que ele quer propor, porque ele vai dizer que havia naquele momento, na antiguidade e no período helenístico, é, havia ali uma correlação entre filosofia e modo de vida, aonde ambas estavam ligadas, né? Sem como se não houvesse como separá-las. Então, todo o discurso, toda a teoria filosófica desenvolvida naquele momento visava melhorar o sujeito, visava, nas palavras do Pierre Hadot, elevá-lo a um nível, né, da compreensão do todo. Então, deixa eu só achar aqui uma citação, aonde ele vai colocar que adotava-se, então, um discurso filosófico, né, e se seguia aquele modo de vida. Então, Pierre Hadot, ele vai identificar nas escolas helenísticas práticas de exercício espiritual. E aí eu acho que a minha grande problemática da minha dissertação, né, do meu trabalho, é tentar trazer essas práticas de exercício espiritual para a sala de aula. Então, em que medida eu posso trazer um exercício que é próprio, no caso do estoicismo, para a sala de aula, né? Então, o Pierre Hadot, ele, é claro que ele não pensou isso, ele não pensou numa prática de ensino, ele não pensou numa metodologia de aplicação desses exercícios espirituais, que é algo também que eu ressalto, né? Então, é um esforço meu de levar isso para a sala de aula. Bom, enfim. Então, o exercício da prosoqué, ele é um exercício nada mais do que de atenção. Então, o Pierre Hadot, ele, apesar de abordar com grande afinco ali da antiguidade de Sócrates até Aristóteles e depois no período tardo antigo ali, ele ele se concentra muito nos estoicos para colocar a sua visão do sujeito, para colocar ali qual é o objetivo dos exercícios espirituais. Bom, então, essa prática dos exercícios espirituais, elas, apesar de que espiritual pode levar a gente a pensar que são exercícios puramente intelectuais, também envolve disposições corporais, tá? Então, a filosofia, ela é vista ali como a cargo de uma efetividade. Deixa eu só procurar aqui.
Bom, então a Prosoquer, ela é um exercício espiritual visto pela perspectiva estoica, aonde o eu é levado a se pôr em foco. O eu, né, o sujeito, ele deve se pensar a parte do passado e do futuro, tornando-se a única realidade existente. Então, esse exercício implica em se pensar a parte de todos os acontecimentos e se livrar das ansiedades futuras, né? É, ocorre que a prosoquer, ela, ela coloca, então, o sujeito no instante presente, porque, de acordo com o Epicteto, de acordo com Marco Aurélio, é o único instante do qual a gente tem, do qual a gente possui possibilidade de agir, né? Então, qual é a implicação da prosoqué, do exercício da prosoqué? Ela possibilita saber o que fazer e o que se quer a todo momento. Ele é um exercício de atenção constante, então é a vigilância do espírito e o domínio das suas ações. É, então, o Marco Aurélio ele vai dizer assim que é necessário se livrar de todas as outras considerações. Para fazer isso, você deve tomar aquela ação como se ela fosse a última. E aí, aqui entra um outro exercício espiritual, que seria a consideração da morte. Porque a morte, ela traz uma gravidade para o momento, na medida em que aquilo pode se acabar, né? Então, o instante, ele é visto como o único momento possível de ação e ele traz também essa consideração da efemeridade da vida, da finitude da própria vida. Então, a gente vai ter aqui o Marco Aurélio dizer, né, que a gente deve não se deixar rodopiar como um peão, não se deve deixar que as coisas te distraiam, e que a alma ela deve dirigir o seu olhar sobre todos os fenômenos, porém prestar atenção, né, os seus pensamentos devem se voltar para as suas ações. Então a prosoqué, ela é uma prática de vigilância constante, de acordo com o Marco Aurélio. E aí nesse sentido, o pensamento da morte, ela auxilia nesse exercício, pois ajuda a compreender o valor do instante. Então aí o Marco Aurélio ele vai colocar, né, essa gravidade, né? Ele vai dizer assim: em tudo que fizeres, disseres ou pensares, lembra-te de que está sempre na tua mão o poder de te retirares dessa vida. Bom, e aí o Epicteto ele tem uma anedota também que vai ser um pouco menos grave, né? Que ele vai colocar essa ideia de vigilância assim como um navio. Então, ele vai pedir para a gente imaginar que você está fazendo uma viagem de navio e o navio parou por um instante, você pode ir até a praia e você está ali brincando com pedras, mas você deve sempre se lembrar que o navio ele pode zarpar a qualquer momento. Então, o retirar-se da vida, que o Marco Aurélio vai pôr, seria o zarpar desse barco para o Epiteto. Então, de acordo com Aldo de Nucci, esse exercício, né, a consideração da morte, permite que o sujeito estoico vivesse plenamente, porque considerava a brevidade da vida e lhe permitia viver de forma sensata. Então, como eu disse, é se livrar das ansiedades futuras, das considerações do passado, e a ação deve ser sempre. O momento presente deve ser feito com muito cuidado, né? Toda a atenção voltada para aquele momento. Bom, então, para Pierre Hadot, voltando para o Pierre Hadot, a consideração estoica desse momento presente traz consigo um acabamento perfeito que concede caráter de absoluto intenção moral do sujeito. Então, essa expressão de absoluta intenção moral do sujeito, ela é efetivamente do Pierre Hadot. Então, é a ideia de que a ação humana, quando
após o reiterado exercício, né, fazia com que o ser humano empenhasse a ação correta. Então, essa vigilância constante ao momento presente torna o tempo vivido valioso, não somente porque ele pode ser útil, mas porque a presença atenta do espírito preenche cada ação de repleta consciência. Então, a prosoquia é uma atenção constante de si, onde esse eu está presente a todo instante para ele mesmo, facilitando as suas intenções. Nesse sentido, é que se pode falar, nas palavras de Pierre Hadot, no valor absoluto da intenção moral, pois o exercício da prosoquia faz o sujeito da ação não tomar nenhuma decisão que não tenha sido devidamente inspecionada por ele. Bom, e aí, com esse arcabouço teórico, né, ainda eu não levei para a sala de aula, mas esse exercício da prosoquia, ele se traduz nos dias de hoje muito com a teoria do mindfulness, né? Então, eu pretendo levar isso para a sala de aula, considerando todas as nossas dificuldades, restrições em sala de aula, levar como um exercício de aprimoramento das habilidades socioemocionais do estudante. Então, na minha dissertação, eu ainda não escrevi esse capítulo, né? Mas eu pretendo abordar a questão das habilidades socioemocionais, porque a atenção é algo da qual os estudantes carecem nos dias de hoje. Eu vejo assim que quando eles entram no ritmo de prestar atenção na aula ou de se concentrar em uma tarefa, a aula acabou, ou ele é interrompido. Então, eles ainda não conseguem praticar a atenção. Então, com referências de mindfulness, com listas, né, para identificar o quanto o estudante ele não consegue prestar atenção, eu pretendo levar o exercício da prosoquia em sala de aula. E é isso que eu queria apresentar hoje. Muito obrigado, Aira. Você ainda tem tempo, né? Você teria 20 minutos, mais 10 para debate depois, né? Então, como nós não temos nenhum outro apresentador aqui, né? Temos uma Elisa, Uhum. mas não é a Elisa nossa monitora, que também apresentará. De todo modo, nós dispomos de tempo. E como não há outros expositores, e se ninguém objetar, eu gostaria de que nós pudéssemos, então, utilizar o tempo de que dispomos, tanto seu quanto das demais apresentações, uma vez que os autores não estão aqui, para discutir. E eu achei bastante interessante, Aira, a tua temática, aquilo que você está estudando e o teu desejo de levar isso para a sala de aula. Eu acho essa influência de uma prática, de um exercício, de um ethos ou de um ethos, como você quiser, estoico, para a sala de aula e desenvolver isso com os estudantes, porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa há já alguns anos, e é até o meu objeto agora neste pós-doutorado que eu estou fazendo, que é os aspectos éticos da filosofia da educação de Rousseau, lá no Emílio, de 1762, e eu estou trabalhando com elementos estoicos que Rousseau traz para dentro da filosofia da educação dele. Isso é gritante dentro do Emílio e em outras obras dele, nas quais ele faz menção a autores estoicos e a ideias, conceitos, se você quiser, estoicos. E eu penso que estoicismo e educação têm tudo a ver, e você está num bom caminho. Acho que é importante para nós, para os jovens, refletirem, por exemplo, sobre o memento mori, sobre o memento mori, como você quiser,
E é uma discussão que não existe nas escolas, né, praticamente, né? Os Uhum, alunos, eles não refletem sobre a morte, e, na verdade, os seres humanos, em geral, não gostam de pensar sobre a morte. A morte é sempre a morte do outro. Se eu tiver que pensar sobre a minha morte, se torna algo desagradável, eu não quero, mas é exatamente essa a principal maneira de morrer que talvez nós devêssemos cultivar nos nossos dias, enfim. E levar isso para a sala de aula eu acho que é bastante interessante, bastante pertinente. Você citou Marco Aurélio, você citou Epicteto, ah, e como que você pensa em, se você puder ilustrar um pouquinho melhor, quando você fala do mindfulness, né? uhum. Mindfulness. Parece-me que soa algo meio coach, né, para usar uma expressão dos nossos dias. Como é que você vê essa relação? Você levaria essa filosofia estoica para, para esse viés de um empreendedorismo, né, de algo que você pode simplesmente aplicar e ter resultados práticos, independentemente de você ter uma moral, um ethos, uma vida que condiga com o estoicismo, né? Não um estoicismo aplicado ao mundo capitalista, digamos. Você pensa sobre isso? Como que você faz essa relação? Assim, analisando as, as diretrizes, né, os documentos oficiais de educação, a gente, eu vejo ali minúcias de áreas que não são, que podem ser levadas para um lado, assim, da psicologia, do coaching, né? Então, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, que é uma das justificativas do meu projeto, eu foco na ideia de que a filosofia pode ensinar essas habilidades emocionais. Então, quando. É claro que não na medida em que já foi apresentada, né? Porque nós já tivemos aí a disciplina de projeto de vida, que foi uma tentativa de trabalhar as habilidades socioemocionais em sala de aula, que caiu aí numa psicologia da qual nós, professores, não temos formação para, mas a filosofia ela pode dar conta, acredito que o Pierre Hadot, trazendo a filosofia antiga, ela pode dar conta de mostrar como para o estudante como que uma vida filosófica pode nos livrar de ansiedades, de angústias. Então, o que eu penso para a sala de aula é identificar como esses estudantes são no momento presente. É fato que a questão do exercício da consideração da morte, né, é algo aí delicado que eu vou recorrer à minha orientadora para poder me ajudar, como entrar nesse debate para não abrir feridas da qual eu não vou conseguir fechar. Mas eu penso, então, abordar o estado dos estudantes, né, fazer perguntas prévias, é, desenvolver a questão do mindfulness, desenvolver ali o exercício da atenção no início da aula, né, de uma forma em que a gente pratique essa atenção, de que a gente faça esse exercício de meditar, porque meditação é também um exercício que o Pierre Hadot vai identificar nas filosofias helenísticas, mas no caso, não a meditação, não essa meditação oriental que a gente vê, de sentar, de pensar, ficar quieto, mas é uma meditação dos princípios filosóficos de cada escola. Então, em seguida, eu creio assim, apresentar o estoicismo, levar pequenas frases, fazer breves explicações e transformar mesmo a teoria em prática, porque acho que é isso que
o Pierre Hadot, pelo menos é isso que eu quero tirar do Pierre Hadot. Eu quero tirar os exercícios que ele diz que existiram no período helenístico. E aí, após, né, essa aplicação metodológica dos exercícios espirituais, verificar com os próprios estudantes, através de autoavaliação, né, da autoavaliação, se a lista que foi apresentada de início, se o estudante houve alguma melhora. Isso é um exercício mesmo assim de ir para a prática e o estudante vai me dizer, minha atenção melhorou, agora eu consigo me concentrar melhor, eu estou mais atento a uma atividade só, não deixo a minha mente vaguear. Então, é isso que eu tenho em mente. Eu vi que há pessoas aqui com a mão levantada antes de passarmos, né? É, não sei aí se você dispõe de uma equipe também multidisciplinar na escola, né? Porque parece-me que uma ação como essa também implicaria o envolvimento de outros professores, de outras disciplinas, né? Além da filosofia, né? Porque isso pode se perder se ficar apenas na filosofia. É necessário que haja aí talvez um apoio, né? Dos psicólogos da escola, né? Que você Uhum. possa ampliar essa, já que você trouxe a psicologia também para essa discussão filosófica, né? Então, você pode articular também isso dentro da própria escola, com a coordenação pedagógica, de modo interdisciplinar, por exemplo, né? E quem sabe até transdisciplinar, saindo da escola para o mundo da cultura em geral, enfim. Livan, desculpa, não sei como pronunciar teu nome. Opa, meu nome é Liwan. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou com um problema, mas eu vou tentar conversar aqui pelo áudio mesmo. Na realidade, eu até não Tudo bem. conhecia só conhecia o nome do autor ali pelo nome mesmo. Não cheguei a aprofundar em nenhum momento, não me recordo de aprofundar em nenhum momento, né? Então está sendo bem novo para mim. Até na realidade entrei por conta de uma apresentação que teria do Habermas, mas quem vai expor ainda não entrou. Bom, em relação ao conteúdo, achei muito legal, assim, achei bem pertinente, bem interessante a teoria, tanto os seus pontos, Aira. O que eu gostaria de saber, aqui no Paraná, onde eu faço o mestrado, nos cobram bastante a ideia de um produto, né? Talvez eu tenha percebido que você já tem uma prática já e uma fundamentação. Eu gostaria de saber, há um produto, ou seja, que evidências você deixa para que a sua atividade possa ser replicada? E um outro ponto Uhum. que eu gostaria de levantar também em relação à questão da metodologia, que você comentou ali sobre a autoavaliação. E aí me vem uma curiosidade, assim, como que você vai saber se você conseguiu isso que você está propondo através da autoavaliação? Você chegou a ver alguma coisa em relação à metodologia, se alguém vai te fundamentar? Não sei se você vai fazer, provavelmente né, a maioria de nós aqui do próprio Filo faz uma abordagem qualitativa, né? Mas não sei de que forma que você vai conseguir fundamentar a sua prática, se você já pensou em algo. Pergunto isso por curiosidade, porque para mim pode ser bem, bem importante também saber a sua resposta, porque o meu problema vai mais ou menos pelo mesmo que o seu. Então, Liwan, muito legal o seu nome. Assim, eu, eu pretendo desenvolver o que eu tenho chamado de dinâmica, né? Mas que seriam ali o meu produto seria então um passo a passo do que o professor poderia fazer em sala de aula para replicar aquele exercício espiritual. Então, no caso esse é um dos exercícios espirituais que eu precisei, né, recentemente abrir mão, porque eu queria fazer de todas as escolas helenísticas. Então, eu abri mão, acabei tendo que abrir mão e vou me concentrar no estoicismo. Então, é um dos exercícios estoicos, e aí eu pretendo, então, essa autoavaliação, ela, na verdade, se chama rúbrica.
né? Aonde isso vem lá desde do projeto de vida, da disciplina projeto de vida, tá presente em alguns livros didáticos. Então, a rúbrica, ela consiste em o estudante dizer numa escala que pode variar de 1 a 5, mas não só numérica, mas uma escala descritiva, na onde o estudante, ao final da aplicação do método, ao final da exposição filosófica, ele diz adquirir parcialmente a habilidade da atenção ao momento presente. Não adquirir, né? Seria não adquirir, onde de 1 a 5 é a efetivação da aquisição daquela habilidade socioemocional. Então, eu penso um produto em três partes, essa dinâmica que eu estou dando o nome agora, mas não sei se é a melhor palavra, na verdade, essa cartilha, não sei ainda. Eu colocaria ali um questionário, onde o estudante também, de 1 a 5, vai dizer. Minha mente vagueia quando estou fazendo uma atividade, de 1 a 5, aí ele coloca. Então, algumas frases. E isso tem embasamento teórico, tá? Por conta do mindfulness ser algo muito aí, que está há anos aí sendo estudado, tem muito embasamento teórico. Então, seria uma escala prévia, a aplicação do exercício, a exposição filosófica e a rúbrica de autoavaliação, em que o próprio estudante vai me dizer, de 1 a 5, né, o quanto ele adquiriu essa habilidade. Ah, legal, entendi. E outra coisa, Aira, achei interessante da sua fala, eu não sei como que funciona, eu não sei de qual estado você é, aqui do Paraná, a gente trabalha por eixos temáticos, né? Então, o primeiro trimestre, basicamente, seria a ideia de mito e filosofia e teoria do conhecimento. Aqui para nós, do Paraná, no segundo trimestre, tem a área temática que é a de ética, e é bem interessante porque pega o período helenista. Então, talvez, diante de ser um tema um pouco delicado, né, às vezes falar sobre morte, por exemplo, ou até mesmo espírito, dependendo da interpretação ali, né, poderia ocorrer um problema de interpretação por parte dos alunos, às vezes, de repente, comentar com o pai e o pai acabar vindo até a escola, como já ocorreu comigo, né? Digo isso mais no sentido de precaver, né? E é interessante você tentar linkar, não sei se tem algum documento norteador do estado onde você está, por exemplo, aqui tem, além da BNCC, tem o referencial do Paraná. Porque se um dia, né, de repente, a pedagoga chega nessa sala e fala, mas qual que é o conteúdo? De repente, talvez precisa, por mais que você tenha o respaldo da habilidade socioemocional, não sei como que funciona no seu estado a questão do conteúdo, né? De repente, se você conseguir linkar com conteúdo de ética, acho que você teria uma segurança mais burocrática, eu diria, né? Mas gostei muito do seu trabalho, nossa, interessantíssimo, e depois de pronto pretendo conhecer com mais afinidade, para de repente conseguir implementar também. Muito legal, parabéns. Obrigada. De fato, o referencial teórico aqui, né, o referencial curricular, ele não aborda, eu estou no Mato Grosso do Sul, então aqui não se fala em filosofia helenística no nosso referencial estadual. O que realmente se fala aqui, a minha amarração seria com relação às habilidades socioemocionais, que aqui para a gente diz, né, que deve ser trabalhada de forma interdisciplinar ou de forma, não me engano, de forma transversal nos conteúdos. Porque, inicialmente, eu queria aplicar a minha dissertação, o meu produto, nas aulas de projeto de vida. E aí eu teria muito mais arcabouço, né, para poder amarrar. Mas como a disciplina deixou de existir, eu ainda há na BNCC a ideia de projeto de vida, a ideia de habilidades socioemocionais, ainda tem documentos norteadores, mas no currículo estadual nós não temos nenhum. Seria mesmo
caso de, eu penso em aplicar no primeiro ano do ensino médio, por conta da filosofia antiga, que aí eu conseguiria dizer, olha, estamos estudando filosofia antiga. Então, Aira, agora que nós completamos 30 minutos, ou Legal. seja, o teu tempo termina agora, o tempo da tua apresentação, seguido dos 10 minutos de discussão, né? Então, a partir de agora, nós estamos no tempo que seria dos outros apresentadores, se não me engano, não há mais ninguém, né? Uhum. E aí eu estendo, faço convite aos demais presentes, a nossa monitora, Elisa, ao Sandro, que entrou depois, né, ao emblemazinho ali do Encontro Nacional. Se alguém mais quer fazer um comentário, alguma pergunta, cri, tá bem. Mas aí, Ira, eu tenho aqui algumas outras coisas que eu tinha anotado, e já que nós temos tempo, eu acho que Ok. não se ocorria, nós podemos conversar um pouquinho mais e, enfim, se avançarmos muito no tempo e os demais não chegarem, acho que nós poderíamos encerrar, né, a mesa, e não ficarmos aqui rendendo, fazendo render muito tempo, porque aí não sai dos propósitos, né? Então, é, você falou também dessa questão eu achei interessante, eu queria que você pudesse explicar melhor como que Ok. você vê isso. Você disse que uma vida filosófica pode nos livrar de angústias. E eu fiquei pensando que será que, de fato, nós nos livramos de angústias ao fazer filosofia ou nós descobrimos novas, outras, insuspeitadas angústias, né? É uma questão já bem comum na filosofia, em si, de maneira mais ampla. O conhecimento é algo que torna o ser Ah, humano que sim. sabe mais feliz, ou se é algo que contribui para a sua É, infelicidade, né? E aí, como é que você vê isso, né? Eu peguei assim, anotei essa tua expressão, que eu achei interessante, porque ela aponta para o fato de que nós podemos ter diferentes compreensões aí de como colocar no nosso dia a dia a filosofia, né? E aí, essa leitura estoica que você faz traz a filosofia como essa orientadora, né, que vai nos auxiliar a viver de tal modo Rafael, que eu, o alguém falou, Rafael, áudio cortou bastante, mas eu acredito que eu entendi, consegui ouvir um pouco da sua pergunta. É, alô? Você me perguntou sobre a questão da filosofia como. É, desculpa, sobre como a filosofia, um modo de vida filosófico pode diminuir as nossas ansiedades, né? Assim, acho que o grande motivador da minha pesquisa foi realmente como eu entendo a filosofia, né? Eu queria fazer uma pesquisa que tivesse um sentido para mim. E aí o Pierre Hadot, ele foi aí um grande achado para eu poder me justificar, para eu poder me pautar para defender aquilo que eu entendo como filosofia, né? Mas isso vem também aí desde uma pesquisa da graduação, onde eu pesquisei os céticos, pesquisei o René Descartes e a influência cética no René Descartes, e aí foi uma grande paixão com os céticos, porque por conta do seu fim, do seu telos filosófico, que é a ataraxia, que é a tranquilidade da alma. Então, na graduação, desculpa, no mestrado, eu quis estender não só para os céticos, mas para todo o período helenístico. E aí
não foi uma boa ideia, porque é muita coisa, né? Cada escola tem os seus meios para apaziguar os males da alma, e aí, nesse sentido, o próprio Epicuro vai falar que nenhuma filosofia é efetiva se não cura os males da alma. Então, eu me apoio muito nessa ideia que foi o mestrado é só um início, talvez, de uma pesquisa da filosofia como uma terapia da alma, né? O Pierre Hadot, ele entra nesse assunto, mas ele não é exatamente o que vai teorizar a filosofia como uma terapia da alma. Então, eu sou grande partidária da ideia de que a filosofia nos melhora, nos faz lidar com questões delicadas, como morte, como sentido da vida, como felicidade. E aí, nesse sentido, o período helenístico, por se tratar, né, da visão do Pierre Hadot, da filosofia, em que um discurso ele está atrelado ao modo de vida, porque justifica a escolha, porque um discurso ele não faz sentido, né? Ele não faria sentido se não estivesse com relação ao modo de vida que o filósofo levava, porque filosofia é, em última instância, a busca pela sabedoria. Então, os exercícios espirituais são meio para preparar o espírito para a posse da sabedoria. Então, eu comecei a entrar numa linha de raciocínio que filosofia é exercício para a sabedoria, filosofia é ação, filosofia é prática. Filosofia, ela deve, em algum momento, melhorar o ser humano, ela deve apaziguar as paixões, E aí eu encontrei, né, diversas respostas nos cínicos, nos estoicos, nos céticos, de como se livrar da diversidade de opiniões, se livrar dos desejos que são desnecessários, que não são naturais e não são necessários, aí falando dos epicuristas, dos estoicos com relação à consideração, por exemplo, de ver o problema do alto, que é algo que eu gostaria de levar para a escola. Então, o período helenístico, para mim, foi assim, eu vejo como uma grande escola para a vida mesmo, no sentido de que abrir por exemplo, abrir cartas ao Lucílio, né, do Sêneca, é encontrar ali respostas para os problemas práticos do dia a dia, né? Talvez pela formação que ocorre aqui na UFMS, onde a gente tem um grupo de pesquisa em cima do estoicismo, já tivemos grupo de pesquisa em cima do ceticismo, então, e aí eu lembro do professor Ronaldo Amaral, que é o professor de filosofia antiga aqui da UFMS, dizer que ele abre uma carta do Sêneca né, e toma aquilo ali como um ensinamento, porque de fato é o que é, assim, é o Sêneca instruindo alguém que estava passando por problemas emocionais. Mas aí é claro que a gente entra numa discussão eu volto na questão da psicologia, da filosofia como terapia, e aí é toda uma discussão que é outro campo muito grande. Sim, Aira, é um campo muito grande e a tua pesquisa é importante. Acho que você contribui para mostrar ao mundo, à sociedade, por que se deve estudar filosofia lá na educação básica, por exemplo. É uma maneira Uhum. bem, eu diria, palpável de mostrar ao estudante como que a filosofia é útil, né? Eu sempre me deparo com alunos me perguntando todo semestre, para que eu vou precisar disso? Qual é a utilidade da filosofia, professor? Como se a filosofia pudesse ser útil, como é útil criar um objeto externo, né? Como se resultasse da prática filosófica algo externo que não fôssemos nós mesmos. Esse Uhum. é o grande produto da filosofia e torna palpável, eu dizia, o porquê, o motivo
de se estudar filosofia lá na educação básica. Acho que é um caminho interessante de percorrer usando o estoicismo para mostrar que se pode estudar filosofia lá no ensino médio. Vi que chegaram outras pessoas, mas também entre elas não estão apresentadores, né? Pois bem, então, chegou há pouco o Jefferson, professor Gerson, desculpe, Almeida. Estávamos aqui depois da exposição de Aira, que foi a primeira a apresentar. Não temos outros expositores, inclusive já avançamos no tempo dos demais, consumimos todo o tempo de Aira. E se ninguém mais quiser falar, comentar, não sei como nós procederíamos, Elisa, se nós encerraríamos a mesa, se há alguma orientação nesse sentido, porque nós já estamos aqui há 11 minutos depois do tempo de Aira. Olha, a recomendação que a gente teve era para encerrar com a quantidade de apresentadores que vieram mesmo. Estranho só aparecer um, nas outras, pelo menos, houve ausências, mas teve pelo menos 3 apresentadores. Então, mas já passou, né, 50 minutos desde o início, então acho também errado deixar vocês esperando aqui, olhando para o teto, esperando eles chegarem. Não, e nós mesmos, né, também aqui é esperar, né? Então, se alguém tiver mais uma pergunta para a Aida, pode levantar a mãozinha, falar. Oi, boa tarde. Eu não consegui chegar a tempo para ver o trabalho da professora Aira, eu também sou de Mato Grosso do Sul. Desculpa, não cheguei em tempo. Eu queria apenas apreciar e não cheguei em tempo hábil. Mas, de antemão, parabéns. A Aira já tem acompanhado um pouco dela, do que ela tem feito aqui também no mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Parabéns, tá? Obrigada. Então, pessoal, nós podemos encerrar a nossa mesa? Todos concordam? A Ira concorda, a Elisa. Quem não for favorável, que se manifeste. Se não houver manifestações, então, eu acho que nós podemos encerrar, Elisa, e se nós fizermos isso, eu agradeço a Ira, que apresentou aqui há pouco, né, sobre o exercício espiritual da prosoquia estoica, sob a teoria de Pierre Hadot, ela que é lá de Mato Grosso do Sul, né, nós podemos discutir um pouco aí, foi uma boa discussão, utilizamos bem o seu tempo, uma pena que não tivemos outros expositores aqui que pudessem nos oportunizar de ter essa mesma discussão depois, né? Enfim, damos por encerrado, então, Elisa, a nossa mesa. Eu queria agradecer novamente a Ida sua participação, apesar da sessão ter sido curta, a gente conseguiu discutir bastante, aprendi bastante com a sua fala, e eu queria lembrar você que essa sessão foi gravada e a gente vai disponibilizar depois na internet. Quem não se sentir confortável com isso, avisa e a gente não publica o vídeo. Ok. Mas tá complicado, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Bom pessoal. eventos para todos. Obrigado, boa noite. Tchau.